É um enorme prazer, uma grande honra para mim, novamente, poder conversar com todos vocês do MST, espalhados por todo o Brasil. É um motivo de muito orgulho para todos nós da área de saúde, da área científica brasileira, saber da existência e das realizações históricas do MST, e eu tenho um sentimento de profunda gratidão a todos por tudo que vocês já fizeram pelos brasileiros e brasileiras e toda a história de conquistas, né? Extremamente valorosas e que fazem parte do grande épico da nação brasileira. Esse épico quase sempre difícil de ser escrito, mas escrito à base da coragem e da determinação e da ousadia, né, dos brasileiros que, como vocês, desafiam as leis que são impostas por uma minoria para toda uma maioria de brasileiros que precisa ter uma vida mais digna e mais justa, né? E o que eu tinha me proposto, acho, João Paulo, me corrija se eu estiver errado, por favor, era tentar fazer rapidamente um balanço da situação onde nós estamos e quais são as medidas emergenciais, né, que nós precisamos tomar para tentar resolver, mitigar, vamos dizer assim, da forma mais eficiente possível as vítimas da pandemia, que eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevi um texto e fiz um podcast ontem conferindo os números. O número de vítimas brasileiras está rapidamente se aproximando ao número de perdas da União Soviética na Batalha de Stalingrado. É algo que nunca, eu acredito que qualquer brasileiro jamais imaginou viver ou ter pela frente, né? Enquanto na União Soviética, de agosto de 42 a fevereiro de 43, o país perdeu numa única batalha 478 mil pessoas, o Brasil está se aproximando à marca de 500 mil óbitos que nós, infelizmente, se nada for feito, poderemos atingir até o final de junho. Essa é uma estimativa que acaba de ser conferida e compartilhada por organismos internacionais conosco, com colegas brasileiros, e algo que é muito difícil até de imaginar o que seria perder 500 mil brasileiros, né, mais 150, 160 mil brasileiros nos próximos 2 meses e meio. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso está causando, pela primeira vez na história do Brasil, nós podemos ter em maio o primeiro mês da história em que mais pessoas morreram do que nasceram. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Já está acontecendo em algumas localidades do Brasil, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já teve mais óbitos do que nascimentos nos primeiros 3 meses do ano de 2021. A cidade do Rio de Janeiro já teve mais óbitos do que nascimentos. A cidade de São Paulo está basicamente empatada. Os óbitos já respondem por 96% e meio dos nascimentos, do número de nascimentos na cidade de São Paulo. E o que nós temos visto, eu tenho estudado cidades pequenas, médias do interior do Brasil, onde essa realidade, no interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, interior do Nordeste, essa realidade começa a ocorrer. E pode ser que em abril e maio ela se transforme num novo padrão jamais visto no país. E isso tudo ocorrendo no meio de uma pandemia, como todos nós sabemos. Eu gostaria de dar um número real para vocês. O Brasil não chegou a 4 mil mortes por dia. O Brasil já passou 5 mil mortes por dia, porque os números oficiais são números subnotificados, são números que não contêm a realidade completa da tragédia nacional. Como nós ouvimos, é a maior tragédia da história do Brasil, não houve guerra ou evento, com exceção do genocídio indígena do século XV e XVI e da escravidão no Brasil, não há um evento pontual na nossa história que tenha causado uma catástrofe a ponto do número de óbitos estar passando o número de nascimentos no Brasil. Tá? Então, para agir
sem apoio do governo federal e sem apoio de um número muito grande, inclusive de governadores, para vocês que são de Santa Catarina, a situação de Santa Catarina é muito semelhante à do Rio Grande do Sul. A tragédia em Santa Catarina, com a total falta de apoio do governo estadual a qualquer medida para conter o espalhamento do vírus, por exemplo, como em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, nós temos situações gravíssimas. Minas Gerais está tendo um aumento, passando de 500 óbitos por dia, mostrando que os números que nós tínhamos até o começo desse ano foram extremamente subnotificados. Então, como eu tinha conversado com o João Paulo rapidamente, só entre nós, se a sociedade brasileira civil não se unir e não começar a atuar para tentar reduzir o número de novos casos, no contexto que nós vivemos, de um sistema hospitalar colapsado a nível nacional, como a Fundação Oswaldo Cruz tem comprovado nas últimas 3, 4 semanas, com os hospitais não tendo condição de admitir nem pacientes de Covid e nem outros pacientes com outras doenças, o que também tem contribuído para o aumento de óbitos de doenças não relacionadas ao Covid, porque as pessoas não estão conseguindo ser operadas, não estão conseguindo ser admitidas em pronto-socorros, não estão conseguindo ter um leito de UTI, por outras causas. Causas que matam demais no Brasil, como doenças cardíacas, como câncer, como acidentes vasculares, derrames, como acidentes, né? Nós precisamos, em particular, o MST, que tem uma estrutura talvez a mais organizada e mais disseminada por todo o país, oferecer oportunidade para que as suas comunidades e as cidades parceiras ou prefeituras com as quais o MST tem boas relações, implementem as medidas que nos restam, que são efetivas, como a gente viu no exemplo de Araraquara, e também antes de Araraquara, eu queria ressaltar o exemplo da cidade de São Luís, que fez um lockdown talvez um dos mais efetivos do Brasil na primeira onda, Fortaleza, a grande João Pessoa, a grande Recife, né, que tiveram resultados claros, como o de Araraquara. Nós precisamos aumentar não só o isolamento social, mas algo que muito pouca gente fala, que é o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas pelas rodovias das cidades, pelas avenidas e ruas das cidades, pelas rodovias que comunicam as cidades, por todas as formas de transporte, porque é nesse fluxo que o vírus atinge em grande número todos os brasileiros. Então, as pessoas falam do isolamento social, por exemplo, aqui em São Paulo, se falou que o governador e o prefeito, que nunca fizeram um lockdown real, nunca fizeram medidas efetivas, e eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar para vocês, nas primeiras 3 semanas da primeira onda da pandemia no Brasil, a cidade de São Paulo foi responsável pelo espalhamento de 85% dos casos do Brasil, de todo o país. Porque tendo o maior aeroporto internacional do país, ela recebeu o maior número de pessoas infectadas vindo de fora, no começo de março, e sendo o maior entroncamento rodoviário do país, ela espalhou pessoas infectadas por todo o território nacional. Para vocês terem uma ideia, a estrada que sai de Limeira, eu acho que é a 348, se eu não me engano, a BR-348, que vai de Limeira até o oeste do Acre, é uma das maiores rodovias do mundo. Pouca gente fala nela. Foi uma que mais espalhou o vírus pela região sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Da mesma maneira, a BR-101, a BR-116. Nós, quando eu trabalhava no Comitê do Nordeste Científico de Combate ao Coronavírus, identificamos as 23 rodovias mais letais do Brasil, que cortaram o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e contribuíram para um grande número de mortes que poderiam ter sido evitadas. Mortes nos grandes entroncamentos rodoviários brasileiros, como Mossoró, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Caruaru. Para vocês terem uma ideia, o trecho Salvador-Feira de Santana,
Recife, Caruaru, são dos trechos de maior fluxo no Nordeste brasileiro e no Brasil, e foram os que espalharam o coronavírus para o interior do país. Tá? Então, as medidas que nós temos à disposição, além de pressionar pelo aumento das vacinas, das doses de vacina, nós conseguimos atingir um patamar de por volta de 900 mil a 1 milhão de doses diárias. Mas nós precisamos estar vacinando 2 a 3 vezes mais por dia. Como nós não conseguimos fazer isso, apesar que teríamos que fazer, e deveria ser uma das bandeiras todas, de todos os brasileiros, duplicar ou triplicar o número de doses diárias, porque senão nós não vamos sair dessa situação crítica rapidamente, nós precisamos organizar toda a sociedade civil e todos os assentamentos, todos aqueles que colaboram com o MST, que participam do movimento a nível nacional, do ponto de vista de ampliar as medidas de isolamento, de fluxo, de uso de máscara e de higienização, com o suporte, evidentemente, alimentar necessário para que as pessoas possam sobreviver. Eu tenho conversado com a mídia do mundo inteiro, nas últimas 3 semanas, em várias capitais do mundo, a mensagem está sendo distribuída do genocídio sendo implementado no Brasil. A imprensa mundial tem noticiado incessantemente as mazelas e os erros grotescos do governo federal. Nós temos o apoio da mídia internacional, que é uma forma de pressionar o governo brasileiro, mas nós temos que realizar essa pressão de dentro do Brasil também. Nós temos que abrir diálogos com prefeitos de cidades brasileiras que estejam dispostas a implementar essas medidas que eu acabei de mencionar a vocês, como foi feito em São Luís, como foi feito em Fortaleza, como foi feito em Araraquara, para tentar reduzir drasticamente o número de casos, rapidamente. Porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente não supera o colapso hospitalar que hoje vigora em todo o país. Se você consegue fazer essa redução, nós vamos dar um respiro para os hospitais brasileiros e permitir que os nossos profissionais da saúde consigam respirar e sobreviver. Porque existem outras epidemias que talvez vocês não conheçam, ocorrendo em paralelo à pandemia que todos nós ouvimos no noticiário, nas redes sociais, na televisão, no rádio. Eu vou dizer algumas para vocês. Nós temos uma epidemia de gestantes morrendo de Covid no Brasil. É o maior número do mundo de mulheres grávidas que ou morrem ou entram em parto prematuro e dão à luz prematuramente a bebês que batem o recorde mundial de bebês recém-nascidos internados em UTIs neonatais brasileiras. Nós temos o recorde mundial de perda de mães e de bebês recém-nascidos do mundo. Porque as crianças já nascem infectadas, porque o vírus passa pela placenta, e elas nascem em números extraordinariamente bárbaros e são entubadas ao nascer. Por isso que as UTIs neonatais de Brasília, de Santa Catarina e de vários outros estados brasileiros estão chegando à capacidade máxima. E muito pouca gente fala isso. Então, as gestantes dos assentamentos, as gestantes que são dos municípios do interior do Brasil têm que ser protegidas. Elas têm que ser protegidas ao máximo, porque nós estamos tendo um número completamente absurdo de mortes de grávidas infectadas. Nós estamos tendo um número recorde mundial de morte e de infectados de profissionais de saúde, de médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, auxiliares de enfermagem, técnicos de laboratório. É um outro genocídio silencioso. Nós também temos o recorde mundial de populações indígenas sendo infectadas e morrendo, que precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Porque os números são o dobro dos números indicados oficialmente. Entidades internacionais e nacionais têm denunciado isso, mas essas notícias não chegam à grande mídia brasileira. Todas essas epidemias que eu acabei de mencionar em paralelo estão ocorrendo em silêncio.
silenciosamente por todas as comunidades do interior do Brasil. Então, esse também é o meu apelo, que o MST procure ajudar a esses grupos que estão morrendo em silêncio pelo Brasil afora. Para isso, nós precisamos ampliar a proteção, as roupas de proteção, o uso de máscara, o suporte alimentar e, como eu disse, a redução do fluxo não essencial. Porque não adianta a gente só isolar sem bloquear. Eu tenho disseminado por todas as mídias que eu tenho acesso 4 palavras que são essenciais para a nossa campanha, que deveria ser nacional. E na falta do governo federal, eu já estou reivindicando que a sociedade brasileira crie os mecanismos de ação. E eu acredito que o MST está no coração desse mecanismo de resistência e de ação nacional brasileira. As 4 palavras são coordenar, nós precisamos de uma coordenação nacional de combate à pandemia, isolar, o aumento do isolamento social, bloquear, que é a redução dramática do fluxo pelas rodovias e malha ferroviária e malha aeroviária brasileira, e vacinar. Essas são as bandeiras, na minha opinião, de uma estratégia nacional que visa reduzir dramaticamente, nas próximas 3 ou 4 semanas, as taxas de transmissão que estão fora de controle no Brasil. Para dar uma ideia para vocês, a primeira semana de abril foi a mais letal da pandemia, com mais de 26 mil mortes. Se nós mantivermos esse ritmo, abril será o mês mais letal da nossa história, sendo que o segundo mês mais letal será março deste ano. Abril pode cruzar 100 mil mortes por Covid e 220 mil mortes totais no Brasil, um recorde histórico. E como o número de nascimentos no Brasil oscila em torno de 200 mil nascimentos por mês, nós podemos ter 20 mil mortes a mais do que nascimentos em abril, se nada for feito. E como o governo federal aparentemente nada vai fazer, eu acredito que essa é a bifurcação mais histórica da nação brasileira, onde a sociedade civil, através dos seus movimentos sociais como o MST, vão ter que tomar nas próprias mãos a defesa da sobrevivência da população brasileira. Eu não consigo colocar em outros termos para vocês. Talvez alguém pode me escutar, né, um cientista, um médico, e falar, não, isso é extremamente alarmista. Depois de 14 meses trabalhando 16, 18 horas por dia monitorando a pandemia, eu digo a vocês, não é, de forma alguma. Eu sou conhecido no Brasil e fora do Brasil por ser uma pessoa absolutamente comedida nas minhas análises de dados. Uma pessoa não conservadora politicamente, mas conservadora enquanto analista de realidades estatísticas, porque essa é a minha profissão. É isso que eu faço há 40 anos. Eu vou dizer a vocês, eu nunca na minha carreira de 4 décadas vi uma situação tão dramática na minha frente, na tela do meu computador e nas imagens vindas do Brasil inteiro, como a que eu vejo atualmente. Então, eu falo com vocês com a maior calma, sem nenhum alarme, sem nenhum pânico, que essa é a bifurcação decisiva do Brasil. O que outras nações enfrentaram em termos de guerras civis, de guerras contra outras nações, o Brasil enfrenta hoje um momento decisivo da sua história no meio de uma pandemia. E que, se não for por nós, eu digo, por todos os cidadãos brasileiros comprometidos com o país, que amam esse país e amam esse povo, nós vamos perder essa batalha. Mas eu piamente acredito que essa verdadeira Stalingrado brasileira pode ser ganha. Pode ser ganha com vocês, pode ser ganha com cada brasileiro que ama esse país e que acredita que unidos nós teremos força para vencer esse inimigo invencível. Nós temos os recursos humanos, nós temos o talento médico, nós temos o talento científico, e eu acredito piamente, nós temos uma nação construída pela alma e coração de todos vocês e de todos nós que amamos o Brasil.
E esse exército é capaz, sim, de vencer essa Stalingrado brasileira. Eu estou aqui à disposição de vocês, o João Paulo sabe disso, no pouco que eu posso contribuir, mas no tudo que eu tenho de dentro de mim de energia e de volição, pelo amor que eu tenho pelo Brasil e pelo povo brasileiro, para ajudar vocês no que for preciso. Contem comigo. Muito obrigado.